Queridos, uma boa noite, que a graça do nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, esteja sempre abundantes na tua vida, na tua casa. Nós estamos reunidos nesta noite. Eu sou o pastor Admilson, da igreja Semeando Vidas, e estou muito desejoso para que você saia dessa quarentena tomando uma atitude de fé. O Senhor tem feito grandes coisas, grandes maravilhas, e nós precisamos viver esse tempo como um desafio à nossa fé. Quero ler com você o Salmo de número capítulo 4, Salmo capítulo 4, diz assim: a segurança do fiel a Deus. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filho do homem, até quando difamareis minha honra? Até quando estarei amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilha para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequei. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Oferecereis sacrifício junto com Deus, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem vos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que aqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Glória a Deus, só o Senhor, querido, pode fazer com que nós nos sintamos assim, seguro e sem medo. Por isso nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Chama teus filhos, chama teus parentes, chama quem você puder, para que possamos nesta noite levantar a nossa voz em adoração, ouvir a palavra, refletir, receber a exortação, o consolo do Espírito Santo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai de amor, de infinita bondade, nós nos alegramos porque o Senhor é Deus de vale, Deus de montanha. O Senhor está em todos os lugares, guardando-nos, ó Deus, nos livrando. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor nos tem feito grandes nesta terra. O Senhor verdadeiramente tem nos revestido de poder, de graça e alegria, para que possamos testemunhar da tua gloriosa obra, para que possamos testemunhar dos teus grandes feitos nesta terra. Bendito seja o teu nome, que nos amou. Bendito seja o teu nome, que nos escolheu. Bendito seja o teu nome. Sim, bendito seja. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor? Aleluia. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Com brasas o altar consuma-me. Como incenso libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Quebra-me como vaso de alabaste. No final eu estarei prostrado aos teus pés, lavando os teus pés, beijando os teus pés.
centro da minha vida do início ao fim. Quebra-me como um vaso de alabastro, no final eu estarei prostrado aos teus pés, lavando os teus pés, beijando os teus pés. Hipnotizante, você me deixou sem ar, alucinante, eu não consigo parar de te amar. Como não me entregar, como não me apaixonar. Pulsante e radiante, brilhante, você é tão lindo, você é tão lindo. Pulsante e radiante, brilhante, você é tão lindo, você é tão lindo. Pulsante e radiante, brilhante, você é tão lindo, você é tão lindo. Mais uma vez declare: pulsante, pulsante e radiante, brilhante. Declare pra ele: você é tão lindo, você é tão lindo. Quebra-me como um vaso de alabastro, e no final eu estarei prostrado aos teus pés, lavando os teus pés, beijando os teus pés. Hipnotizante, você me deixou sem ar, alucinante, eu não consigo parar de te amar. Como não me entregar, como não me apaixonar. Jesus, seja o centro da minha vida do início ao fim. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não
seremos abalados. Aleluia. Confie nisso, querido. Nós não seremos abalados em momento algum. Aleluia. Glória a Deus.
Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar enquanto nossos irmãos descem a plataforma, né? Nós vamos estar orando neste momento. Eu queria que você lembrasse, que você trouxesse à memória alguma situação que você está enfrentando, ou você sabe que alguém está enfrentando, está passando alguma tempestade. Então nós vamos estar orando. Bendito Deus e bondoso Pai, eterno e grandioso. Nesta hora nós abrimos a nossa boca para orarmos e intercedermos em favor de todos os nossos parentes, amigos, nossos familiares que estão vivendo uma situação difícil, de doença, de morte, de escassez. Senhor Jesus, eu oro nesta hora para que o teu nome seja glorificado. Eu oro para que as correntes sejam despedaçadas. Eu oro na autoridade do nome de Jesus, para que a cura venha, para que o consolo venha, para que o livramento aconteça. Eu oro em nome de Jesus e declaro, seja curado, seja repreendido, espírito de enfermidade, espírito que tem assolado o povo de Deus, tem assolado o mundo, seja repreendido, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, traz consolo, traz alívio, traz entendimento, traz clareza sobre toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Que os homens de fé se levantem e se mostrem fortes, e se levantem para declarar, para profetizar, para chamar à existência, em nome do Senhor Jesus, aquilo que a sua palavra tem nos revelado. Em nome de Jesus, nós oramos, seja curado em nome de Jesus, seja abençoado neste dia, em nome de Jesus, amém. Queridos, é com alegria que nós estamos vivendo este momento. Não vamos nos abater, irmãos. Vamos contemplar e esperar no Senhor o que Ele está fazendo. E eu espero que você tire algumas lições muito importantes para este momento que você está vivendo. Então eu quero desafiar você. A palavra da manhã foi para você ser desafiado a sair dessa situação vencedor. Em nome de Jesus, saia dessa quarentena como um vencedor. Saia dessa arena como um vencedor. Não aceite outras coisas. Não aceite o que estão querendo fazer, declarar e dizer sobre essa situação que você está vivendo. Em nome do Senhor Jesus, aceite, coloque no teu coração as palavras que vêm do Senhor, as palavras que irão firmar você cada vez mais, como alguém que está lutando, como alguém que está sendo desafiado, em nome do Senhor Jesus. Meus amores, quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 8, é o que nós vamos meditar nesta noite. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 18. Há um segredo. Aliás, a palavra de Deus, ela tem sempre uma revelação para o dia que nós estamos vivendo. E hoje o Senhor está lhe dando um dia de revelação. Um dia que vai ficar marcado na sua memória. Um dia que vai ficar marcado na sua alma. Foi o dia que você tomou uma atitude. Foi o dia
que o Senhor se revelou para você, se mostrou a você, um dia que verdadeiramente você foi desafiado a sair de uma situação, a viver o sobrenatural de Deus. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo ou porque nós estamos passando por determinadas coisas. Mas se você abrir a sua Bíblia, se você abrir os seus olhos espirituais, se você tirar o foco das circunstâncias, dos problemas, da quarentena, do isolamento, da enfermidade, e você colocar os olhos em Jesus, seguir o que Ele manda, obedecer, muitas coisas você irá descobrir. Muitas coisas você irá enxergar de uma outra ótica, da ótica de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. E nessa noite, eu quero dizer para você, que no versículo 18, Deus colocou um propósito no seu coração. Ele diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado. Às vezes, irmãos, nós não entendemos para onde o Senhor quer nos levar. Estamos tão acostumados a não obedecermos às ordens, que às vezes a gente não entende aquilo que está por trás das ordens. Por isso que muita gente está se debatendo, por isso que muita gente está perdendo a fé, por isso que algumas coisas estão acontecendo na sua vida, na sua casa, porque você não está conseguindo entender as ordens claras de Jesus. Jesus, Ele pretende sair de um lugar para um outro lugar. Porque não é bom, irmãos, ficar recebendo os aplausos da multidão. Pare para pensar. Todo mundo lá dando uma curtida em você. Você já tem 2.000 amigos. Como isso satisfaz o teu ego? Como isso traz para você um senso de importante, de uma pessoa importante? Mas eu digo para você que você não é nada aos olhos de Deus. Você é alguém quando você está em Cristo Jesus. E você passa a entender como Ele quer que você entenda as coisas. Para que você não se torne um fariseu. Para que você não se torne, sabe, aquele que guarda as tradições e deixa fora o sentido da palavra, o sentido daquilo que Jesus quer fazer. E Jesus agora, Ele está chamando os seus discípulos. Repare que a multidão fica de um lado. Jesus, Ele precisa atravessar para o outro lado do mar. E às vezes, o que a gente procura não está nesse lado. Não está no Egito, não está na Babilônia, não está no dinheiro. O que você procura está do outro lado. Do outro lado é que você vai se deparar com a vocação que o Senhor está chamando você. Jesus poderia ter ficado ali e ficar recebendo o afago, o carinho, o aperto de mão. Jesus poderia ter escolhido ficar ali, mas Jesus tinha um propósito. Jesus tinha uma missão. Você tem um propósito, você tem uma missão. Então, quando você ouve as palavras de Jesus, você tem que seguir. Você não pode ficar parado. A Bíblia diz que quando nós ficamos, nós estamos simplesmente nos acomodando com uma situação. E a gente vai alimentando algumas coisas na nossa vida que não é para ser alimentada. Nós alimentamos a soberba, tudo porque a gente fica. Alimentamos a nossa altivez de espírito, porque nós paramos. A gente começa a ver problema onde não há, porque a gente parou. Quando a gente para e a gente não segue o nosso chamado, irmãos, nós começamos a medir força com as pessoas.
Começamos a achar que nós temos que, receber um tratamento especial. E assim, irmãos, nós paramos e deixamos de perceber algumas coisas que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso ministério. O Senhor quer ver você crescendo. Por isso que as ordens dele são claras. Para você sair de um determinado lugar, parar de ser, ovacionado pela multidão. Pare para pensar como fica um jogador que tem o seu público, 50 mil pessoas no estádio e gritam o nome dele. Parece até que ele é o Salvador. E se ele não pensar como uma equipe, ele vai colocar tudo a perder, porque gritaram o nome dele. E ele se sente o melhor, o mais querido. A multidão clama pelo nome dele. Mas nós precisamos entender uma coisa. Se nós não trabalharmos em equipe, se nós não ouvirmos as palavras do nosso Deus, para as nossas vidas, para os dias de hoje, nós vamos jogar tudo a perder. Nós vamos perder muita coisa. Você vai atrasar a sua caminhada em muito. Mas ouça o que o Senhor quer ministrar ao seu coração nessa noite. E tenha como base esse texto. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você precisa, para seguir a Jesus, você precisa largar as tradições. Você precisa largar pessoas. Porque há um plano maior, querido. Jesus estava para, estabelecer algo novo na vida de algumas pessoas. Mas sempre se apresentam no meio da multidão aquelas pessoas que querem te parar. Aquelas pessoas como os amigos de Jó, que sempre têm um entendimento muito claro, muito respeitoso, mas elas não entendem o plano maior de Deus. E Jesus estava tão convicto. E eu e você, para enfrentarmos essas situações, nós precisamos estar muito convicto. A nossa fé tem que estar inabalável. A nossa cara, a nossa feição, ela não pode se amoldar às circunstâncias. Nós temos que fazer cara de leão, irmãos, e enfrentarmos as adversidades. Porque é melhor nós seguirmos a Jesus. É melhor nós seguirmos a Jesus do que pararmos para darmos ouvidos a determinadas coisas, a determinadas falas. E aí Jesus entra no barco, chamou os seus discípulos para seguir no projeto, no propósito, naquilo que era o objetivo dele. Diga: salvar uma vida. O objetivo de Jesus era salvar um homem que todos já estavam desacreditando, um homem que que não conseguia chegar perto, mas Jesus precisava alcançar aquele homem. Você precisa alcançar pessoas. As circunstâncias não podem te parar. Você não pode parar, porque o que o Senhor tem do outro lado do mar é muito mais importante. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Irmãos, a multidão ficou lá. Somente aqueles que são aprendizes, discípulos que querem se tornar
apóstolos, que querem se tornar mestres, que querem se tornar profetas, discípulos que querem se tornar pastores, homens de família, mulher e homem de fé, homem ao máximo, mulher ao máximo, casados para sempre. Esse tipo de pessoa é que seguem a Jesus, obedecem às ordens e querem ver sua vida transformada para transformar outras pessoas. Jesus entra no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Querido, você precisa entender que Jesus dorme, mas Ele está atento a tudo. Ainda que você entenda no seu espírito que Jesus não está fazendo as coisas do seu jeito. O Senhor, Ele tem o governo em suas mãos. E se você é filho dEle, você precisa confiar tão somente quanto você confia no seu pai, na sua mãe. Você precisa ter essa confiança, aquela confiança inabalável, que a escassez vai passar, porque Jesus está do teu lado. Você precisa ter aquela plena confiança que Jesus está no teu barco. Ele é a segurança que você precisa para enfrentar esse isolamento, essa quarentena, essa dificuldade com seu filho, essa dificuldade com seu pai. Jesus está no barco, Ele não está dormindo. Ele está ali para te ensinar algumas coisas. Sabe quando as pessoas ficam, como quem querendo ficar meio que alvoroçada, e tem que ter alguém para, trazer uma palavra, trazer uma liderança. E era isso, irmãos, que estava acontecendo. Os discípulos estavam sendo provados na sua fé. E cada um deles estava, entendendo aquela situação, dentro de uma ótica, dentro de uma visão, dentro de um pensamento, para que agora a liderança de Jesus prevalecesse. Então você está vendo, enxergando o seu problema. Alguns estavam enxergando que Jesus estava dormindo. Outros estavam enxergando que Ele estava descansando. Agora está acontecendo o quê? Uma tempestade violenta. E agora? Sabe quando a gente não tem mais capacidade para resolver nada? Absolutamente nada. Sabe quando você entende que chegou ao fim do túnel? O fim do poço? Sabe quando você entende que agora somente um milagre? Eu digo para você que chegou a hora do teu milagre. Chegou a hora de você entender que essa palavra vai fazer a diferença na tua vida, para que você saia daqui convencido, saia da sua casa convencido, saia dessa quarentena sendo um convencido, mostrando para as pessoas cara de leão. Mostrando para as pessoas o teu rosto transfigurado. Mostrando para as pessoas que em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio à tempestade da vida, o teu semblante é um semblante de uma pessoa sóbria, cheia da graça, cheia da unção, cheia da graça, cheia da unção. Ei, Jesus te ama, Ele tem algo para você, Ele quer fazer com que você entenda conforme Ele entenda as coisas. Nós precisamos descansar conforme Ele está descansando. Os discípulos pensaram, imaginaram muitas coisas. Os homens que estavam no barco deveriam ter pensado e julgado muito aquela atitude. Sim, porque nós somos terríveis no julgamento. Nós julgamos o nosso irmão que está do nosso lado com muita facilidade. Estamos vivendo dias onde não há mais empatia. Ninguém quer estar no lugar do outro. Cada um que cuide do seu. Mas isso não combina com a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque nós estamos vivendo
dias em que as pessoas estão se dobrando a sua cerviz, estão olhando mais para as pessoas, para o próximo, para a humanidade. A humanidade está sendo sacudida, mas alguns ainda se mantêm naquela soberba, naquela frieza. Alguns ainda estão medindo as coisas e tirando e separando, principalmente o que lhe compete, a sua parte. Estejamos no mesmo barco que Jesus, meus amores. Estejamos no mesmo barco com Jesus. Jesus quer fazer você descansar nessa tempestade. É uma tempestade de más notícias. É uma tempestade que vem assolando a tua paz. É uma tempestade que está trazendo inquietação à tua alma, à tua fé. Você verdadeiramente se posicione, porque essa tempestade vai passar. O que é a tempestade? A tempestade nada mais é do que o ar quente subindo e se deparando com uma corrente de ar fria. Ou seja, é o choque de ar quente e ar frio. Sabe o que eu entendo com essa analogia? É que nós precisamos entender dessa forma, que nós somos aqueles crentes quentes, aqueles crentes que adoram, aqueles crentes que cultuam ao Senhor, que obedecem à palavra, que estão sempre clamando ao Senhor, que estão se sujeitando, crentes fervorosos, crentes maduros, crentes pentecostais, crentes que estão dançando na fornalha e estão bendizendo o nome do Senhor e dando graças a Deus sobre todas as coisas. E há também crentes que estão sempre na passividade, crentes indiferentes, crentes que para eles tanto faz, tanto fez. Mas quando nós nos juntamos, irmãos, oh Jesus amado, parece que essa unção, sabe, ela sobe e depois é derramada, sabe, e algumas pessoas estão sendo sacudidas. Aqueles que outrora eram frios, inconstantes, agora quando se depararam com alguns crentes fervorosos, cheios da unção, cheios da poder, parece que houve assim um derramar da glória de Deus, irmãos. A chuva caiu, a chuva está sendo derramada sobre esta igreja, sobre a vida dos meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Está tendo um dilúvio, não mais uma gota, não mais um só, mas um todo de Deus. E assim a chuva cai, e assim a chuva vem com poder, e assim acontece o milagre do avivamento. Bendito seja o nome do Senhor. A chuva está caindo, irmãos. A chuva está caindo nessa hora sobre a tua casa. Pare um pouquinho aí, comece a orar. Pare um pouquinho e comece a levantar um clamor e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Chama para reconciliação, chama para nova vida em Cristo Jesus. Coloca a mão e diga: você não será mais o mesmo. A partir de agora a tua fé vai mudar. Em nome de Jesus, muda, ora, levanta um clamor. Essa é a hora, meu irmão, do levantar, do desafio. Esta é a hora de vivermos o sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia. Mas não parou ainda, porque uma circunstância está tentando parar Jesus. Mas Jesus não chamou os seus discípulos para ir para o outro lado. Então, irmãos, quando nós estamos obedecendo à vontade de Deus,
Quando nós estamos ali, aos pés da cruz, meu irmão, tantas coisas vão se levantar, tanta dificuldade vai aparecer na tua vida. Talvez você esteja vivendo uma escassez, uma perda. Talvez você tenha mudado algumas coisas. E aí você está querendo voltar ao Egito, à Babilônia. Ei, não, é hora de você se posicionar para entender que o mais importante para Deus não é ter coisas, é você ser alguém forjado na fornalha de Deus, alguém que está sendo formado no deserto, alguém que está sendo formado em meio a essa pandemia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Os discípulos foram acordados, versículo 25, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem é esse, irmão, que você tanto serve? Quem é esse? Conta aí para o seu filho, conta aí para a tua nora, quem é esse que você serve? Abra a tua boca e testemunhe do que Deus tem feito na tua vida. Você está no barco com Jesus. Por mais que o medo tente nos parar, por mais que o medo tente nos deixar um pouco assim sem norte, ainda assim, meus queridos, há pessoas neste barco que não são os discípulos de Jesus. Há pessoas que estão vendo, estão testemunhando do que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa. Por isso que você tem que estar entendendo todo esse contexto, não se desesperando, não murmurando, não indo com os outros, não vendo a grama do vizinho. Terrível é quando as pessoas começam a fazer comparações, que aí elas perdem o foco. Terrível é quando a pessoa só entende que a vida só está lá no outro. O outro é melhor, o outro fez aquilo outro, o outro é isso, é aquilo outro. Mas a pessoa acaba esquecendo que Deus, quando chamou você para estar no mesmo barco que Ele está garantindo. Deus está garantindo uma viagem tranquila, uma viagem de sucesso, uma viagem de paz. Ei, você precisa encontrar a paz em meio a tudo isso, porque Deus tem algo muito maior para todos nós. Você é merecedor da graça de Deus. Você que não conhece Jesus de Nazaré, você que outrora tem visto as coisas que Ele tem feito e verdadeiramente tem ficado assim, abismado, de boca aberta, saiba de uma coisa: Ele também quer fazer essas coisas na sua vida, te levar em segurança ao outro lado da margem, ao outro lado do rio. Ele quer usar você, quer usar, sabe? Porque Ele sabe que você tem coisas maravilhosas dentro de você. Então Ele está resgatando os homens e as mulheres. Está querendo assim colocar no barco para levar-nos a cuidar de outras pessoas. Pare para pensar e reflita aí. No versículo 28, quando ele chegou ao outro lado, a tempestade acalmou, eles cruzaram o mar. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Ei, acorda, Pai!
propósito que Deus tem com você. Deus quer te levar a lugares que você ainda não ousou pisar. Deus quer levar você a encontrar com pessoas que, na medida do entendimento da sociedade, elas estão perdidas, não tem mais jeito. É aquele viciado, é aquele alcoólatra, é aquele que faz coisas terríveis. Jesus quer mudar a sua visão. Jesus quer te levar para o outro lado da margem, para você se deparar com coisas novas. Sai da sua mesmice. Os discípulos estavam aprendendo cada vez mais. Estavam ali obedecendo, estavam recebendo da parte do Senhor, estavam, meditando, estavam assim, de alguma forma aprendendo. E chegou a hora de você colocar em prática. Chegou a hora de você colocar em prática. Você está agora do outro lado da margem. Você deixou o seu passado, deixou sua vida miserável, deixou algumas coisas lá para não ser mais lembradas. Para que você vai lembrar? Agora Deus tem coisas novas para você resolver. Deus está contando com você para você resolver algumas coisas. Deus está contando com você para que você profetize, para que você liberte, para que você seja alguém de voz ativa, alguém que fale abertamente o que precisa ser falado, alguém que não se assusta com os gadarenos, alguém que não se intimida por causa dos rumores, alguém, que simplesmente está vendo aquela situação e diz, não tem mais jeito, não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito para tudo. Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou o mar, e agora Jesus estava indo em direção para transformar a vida de uma vila, de uma comunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 32, finalizando. E ele diz: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. E os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade, contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, os grandes feitos de Jesus, eles estão diante de nós. Deus quer usar pessoas. Deus está nos levando a um entendimento maior da nossa aliança que temos com Ele. Deus é muito fiel. Deus é muito gracioso. Deus está apontando um caminho para nós nesta noite. Eu e você precisamos meditar nesta palavra e espalhar a boa notícia que Jesus salva, cura, liberta e tem poder para salvar. Então eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nesta noite eu abençoo cada filho teu, cada homem e mulher que está nos assistindo nesta hora. Jesus amado, leva os teus filhos a experimentar coisas maiores, que cada um tenha entendimento do seu chamado, que os homens e as mulheres de Deus possam estar aprendendo para libertar pessoas da escravidão, do medo, da escravidão, dos tormentos dessa vida. Que cada homem
cada mulher de Deus, cada um que está nos assistindo nesta noite, possa estar sendo livres para viver, Deus, o sobrenatural, para viver a abundância do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada filho teu possa sair de uma margem e chegar a outra margem, são e salvo, para fazer obras maiores que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa noite. Que Deus os abençoe. Que a graça de Cristo esteja sempre abundante na tua vida, na tua casa, na tua família. Seja feliz. Mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, entenda uma coisa, você está sendo desafiado. Você está sendo levado de uma margem para outra, a viver o sobrenatural de Deus. Shalom, que a graça de Cristo repouse sobre todos. Amém.